Mais uma vez voltou a estar na mira dos grandes europeus e tem só 15 anos. É o Endrick, jogador do Palmeiras, que disputou um torneio agora na França, foi o artilheiro, melhor jogador eleito pela organização e que ainda nem estreou na equipe do Abel Ferreira, no time profissional. Vimos na Copinha fazendo ótimos jogos e nem sendo titular em todas. Então será que Endrick vai confirmar tudo o que esperamos dele? A gente vai ver agora na matéria. Tem tudo para acontecer. Gol dele! Gol do menino! Gol da estrela do Verdão! Endrick, 15 anos, entre diversos garotos de até 20, foi o craque da Copa São Paulo. Gols, títulos e destaque que fizeram com que os palmeirenses pedissem a presença dele no Mundial de Clubes. Abel indicou outro caminho. Nós vamos para o Mundial e se o clube achar por bem comprar uma passagem para a Disneyland e ele e a família, é o que ele precisa. Ele tem 15 anos, ainda é um miúdo e eu gosto de olhar para esses jogadores com dar tempo ao tempo. O clube poder dar-lhe uma passagem para a Disneyland e ele e a família é o melhor que vai fazer seguramente para ele continuar a brincar, porque ainda só tem 15 anos. Após as férias, outro ato para o menino craque que enche os olhos de quem o vê jogar. Dessa vez com a Seleção Brasileira Sub-17, tradicional torneio de Montaigu disputado na França. Brasil, 38 anos sem ser campeão. E o título veio de maneira invicta, um empate e 3 vitórias. Na final, 2-1 contra a Argentina. Rivalidade com direito à confusão no fim. Infelizmente aconteceram coisas no jogo que foram lamentáveis, né, pro espetáculo, e eu pude também lhe ajudar, né, a tirar um pouco da briga. A lucidez de um garoto que abriu caminho para o título e fez muito mais que isso. Foi incrível para mim, né, porque eu não imaginava jogar tão bem assim, né, por causa das expectativas, mas eu não ligo tanto, né, graças a Deus eu pude fazer uma boa competição e terminar assim. Artilheiro do torneio de Montaigu com 5 gols. Aos 15 anos, destaque da Copinha e também na Seleção Brasileira de Base em categoria acima da sua idade. A internet faz suas comparações. Pelé e Endrick. A foto chama atenção, mas tudo indica que o menino não vai cair na velha pegadinha de ser o novo Pelé. O importante mais é minha cabeça, né? Como eu sempre falo em todas as entrevistas, o importante é ficar com a minha cabeça no lugar, minha humildade aumentar cada vez mais, né? Não me exaltar com nada e é consequência, né, cara, de ter sido o melhor jogador, artilheiro também, né? Isso tudo a equipe me ajudou, se não fosse eles eu não teria conquistado isso aqui, então agradecer muito a eles. A repercussão no velho continente, o jornal Marca diz que o jogador ajudou a dar a vitória contra a Argentina. Já o AS diz que Endrick arrasou em sua primeira aventura pela Europa. Em meio ao sucesso do menino de 15 anos, a torcida do Palmeiras espera ansiosamente que passem logo esses 3 meses e 2 dias, para enfim ele poder assinar seu primeiro vínculo profissional e ficar à disposição de Abel Ferreira. E agora é manter os pés no chão, voltar para o clube de cada um, jogar bem, né, também para nas próximas colocações estar com essa equipe. Tamo junto, Brasil! Aí eu não gosto desse tipo de coisa. É claro que a internet adora, não é, essas comparações Pelé e Endrick. Nada a ver, gente. Deixa o menino construir a carreira dele. Olha, nada a ver. Só uma foto e é aquela comparação que vai ganhando corpo, mas não tem nada a ver. Agora, é um menino promissor. Quem viu na Copinha, quem vê treinamentos, conversando com pessoas de dentro do Palmeiras, não é de hoje. O Chico mesmo estava contando aqui que quando ele tinha 11 anos... O que você estava cobrindo um jogo de 11 anos do Endrick, Chico? Acontece. Tinha uma decisão ali no Allianz Parque, de categorias inferiores, e o Endrick, naquela época, já tinha uma história muito bonita, né? Porque o pai dele era funcionário do estádio, e aí levou o menino para jogar lá, o Palmeiras acolheu, levou para a categoria de base, e ele já impressionava desde aquela idade. Tanto que era sub-11, mas a gente já sabia quem era o Endrick. A gente já sabia em quem prestar atenção. E ainda muito menino, muito menor de idade, muito mais franzino, menor de tamanho também. E ele já arrebentava. Só que ainda tem uma maturação, tem muitos meninos que surgem muito bem nessa idade e que aí chega lá no sub-13, 15 não desenvolve.
o Hendrick, ele vai... Lembra aquele jogador do Santos, o Jean Xera? Isso. Todo mundo dizia, vai ser o Isso. novo Pelé, falava a mesma coisa. Às vezes não acontece, né? Mas o Hendrick não. Ele foi subindo de categoria, melhorando o futebol, amadurecendo, evoluindo. E ele já aos 15 já atua em categorias superiores. A Copinha, inclusive, era sub-21. E ele com 15 anos Não, sendo e sem destaque. ser titular na maioria dos jogos. Ele entrava, fazia os gols, então... e o Palmeiras parece, Denilson, que está lapidando muito bem o jogador, que está trabalhando gradativamente, não está antecipando fases. Quando ele se destacou, por exemplo, lá na Copinha, o Abel Ferreira, não, vai pra Disney, vai ser feliz, ele foi, não é? E agora, em julho, ele vai estar liberado, se assim quiser o Palmeiras e o Abel Ferreira, ele poderá ser integrado aos profissionais. E que também tem que ser um processo natural. Não é porque vai ser integrado que já vai ter que colocar seu titular e vai resolver os problemas. Nem com a pressão da torcida. Nem com pressão de torcida, eu acho. E o Abel, me parece que está muito consciente em relação a isso. O Palmeiras parece estar muito consciente em relação a isso, mas acima de tudo, os pais estão muito conscientes do momento que o filho está passando. Você vê as entrevistas dele, do Hendrick, propriamente falando do protagonista. Pela pouca idade dele, ele parece que ele sabe onde ele está pisando, sabe? Eu posso estar enganado, é só uma impressão que eu tenho, que eu não conheço ele ainda pessoalmente, mas a gente conhece pessoas que estão convivendo com ele, as pessoas que falam sobre ele, parece que está com os pés no chão e é muito difícil, Leirão. Eu até falo, me coloco como exemplo, é muito difícil. Nessa idade, você ter a noção do que você está vivendo. Então, acho que ele tem que viver dia após dia, curtir demais, se divertir demais com o futebol, não pensar que já tem a responsabilidade de resolver tudo. Vai passo a passo, dia a dia, vai se divertindo, vai aprendendo com os caras no cotidiano ali dos treinamentos com os mais velhos, com os mais experientes, vai se enturmando. A gente está diante aí de um possível, um dos melhores jogadores aí futuramente, brasileiro, felizmente. Ronaldo, quero aproveitar a sua experiência, alguém que começou cedo também no futebol. E como é que é chegar num grupo profissional? Me parece que a carreira do Hendrick já vem sendo bem formada, precocemente, com esse apoio todo que o Denilson citou. Mas, por exemplo, a gente tem jogadores muito jovens atuando na Série A, como o Ângelo, jogador do Santos. O que tem que ser feito com o Hendrick, na sua opinião, para que ele possa render tudo que se espera? Acho que o Denilson foi feliz no que ele falou, porque é o seguinte, é na alegria mesmo. Porque o futebol para esse menino é uma alegria, você não pode matar essa alegria dele. E ficar comparando, o pessoal pode comparar, fazer o que quiser. Até o próprio treinador, se quiser colocar ele no time, coloca, se não quiser, não coloca. Agora, essa alegria que ele está mostrando aí, quando ele entra em campo, ele não pode perder nunca, nem quando ele tiver com os seus 30 anos. Aos 30 anos ele vai começar a perder um pouco e vai querer parar, mas a verdade é deixar ele brincar, deixar ele levar o time dele nas costas, deixa ele levar. E o resto jogar para ele, na molecada, aí joga por ele, deixa ele ser feliz, que esse é o caminho, não tem como mudar o caminho desse menino mais. Agora mostrou lá para a Europa, foi campeão com o Sub-17, então é um caminho que já para ele está fadado. Agora, se começarem a colocar muita coisa na cabeça dele, olha, não faz isso, olha, não faz aquilo, olha, esse jogo é importante. Porque para ele, todo jogo é importante para ele brincar. A gente viu isso aí que ele fez na Copinha, o que ele está fazendo agora também. Então, deixa o menino em paz e o que ele tem ao redor aí, que trabalhe por ele. E deixar ele com essa alegria aí. Já diria a música, né? Não é? Vamos passear no parque, deixa o menino Então, brincar. deixa ele para Disney, deixa o menino... Tio, é verdade. Que música E o é essa? Hendrick... Você inventou agora? Você não é quebrada não, tio? Não. O Ronaldo lembra Sou da Zona bem do Leste. Hendrick, porque ele foi um dos responsáveis por terminar com a música, né, da Copinha. Palmeiras, Andegavina, Foi igual do tem Inter, na E o Inter todo com Covid. Jogadores do Inter todos com, né? Eu lembro bem disso, mas tudo bem. Destruiu. Mas posso falar, o time do Palmeiras na Copinha foi merecedor e tem que reconhecer isso. Não é porque bateu o meu time que eu não vou reconhecer o que fez essa equipe e que alguns profissionais já estão sendo, como o Giovani, utilizados pelo Abel Ferreira. Agora, Ulisses, eu quero ver o torcedor, você explicar para ele se chegar julho e o Hendrick não for trazido para o profissional, porque isso vai ter pressão, pode ter certeza. Terá pressão, o Abel sabe lidar muito bem com isso. Ah, ele sabe. E o Abel, e além disso, o Hendrick, olha só, é muita coisa boa para o menino, né? Ele vai chegar num time profissional com um super treinador, diferenciado, com um conhecimento incrível de futebol, com uma cultura impressionante, e isso passa para o atleta. O treinador passa isso para o atleta. O Ronaldo, o Denilson, quando começaram as suas carreiras, tiveram treinadores qualificados, aprenderam muito com eles.
Né? Isso faz com que o cara se transforme mais em homem do que ele já é. Porque a hombridade dele está no pai dele, na mãe dele. Que são pessoas simples, né? Que muitas vezes as pessoas julgam pela simplicidade, mas de uma cultura, de uma educação, de um caráter incrível. Então a tendência desse menino, Renato, para mim ele já é uma realidade. Ele não vou comparar a Pelé, não vou comparar a Maradona, a Zico, a Ronaldo, a Rivaldo, a ninguém. Mas ele, para mim, já é uma realidade do nosso futebol. Ele é um jogador diferenciado. Eu transmiti a final da Copinha. Você vê a postura do jogador em campo, a batida na bola, posicionamento, vem buscar jogo, inteligente, deixa a bola passar a hora que tem. Isso com 15, 16 anos de idade, quer dizer, é um negócio louco. É um negócio absurdo. Então, tem tudo para dar certo e o Palmeiras está de parabéns aí se conseguir mantê-lo. Agora, Sgarbi, você vive isso também. Todos os comentaristas aqui, na questão da idade, são mais velhos do que você, mais experientes, não é? E você é o nosso Juvena. Olha. Já foi pra Disney? Já foi pra Disney? Aqui é a sua Disney. A Disney? Fica à vontade. Não, a Disney dele é brasileira. É aqui na Band, né? Sgarbi, quando você vê isso, você acha que um menino de 15 anos pode estar preparado para obter esse sucesso todo aí que se espera dele? Renata, pode. Lógico que a gente bate muito na tecla da cabeça, né? Só que tem uma cena que eu até citei aqui no programa, na final da Copinha, que me pegou muito. O torcedor do Palmeiras deu uma faixa brincando com o Santos assim, ofendendo o Santos. Ele olhou a faixa, comemorando um título com 15 anos e devolveu a faixa, não ergueu a faixa assim, sabe? Então você mostra na entrevista dele também que tem cabeça, que fala, pô, evita a comparação, calma, eu tô começando agora. E o torcedor é muito movido à paixão. O Ulisses foi bem no que ele falou de que vai ter que ter paciência pelos dois lados, tanto se o moleque estourar logo de cara no profissional, tanto se não, se for uma adaptação normal, sabe? De não queimar o jogador ao ponto de, não, era uma enganação, assim como aconteceu com o Vinícius Júnior, por exemplo. O Vinícius Júnior, quando ele foi para a Europa, eu lembro que teve muita gente falando, não, é um novo jogador fraco, hoje está estourando, então é tempo. Porque com 15 anos, ele pode chegar daqui 2 anos diferente, com uma cabeça diferente, é adaptação. Só um detalhezinho, eu também acho que a gente não pode, eu sei que tem a questão das etapas que o Denilson citou e a gente precisa ter tempo com ele, mas eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de revelar um craque. Então, assim, se ele demonstra com 15 anos esse talento absurdo, eu também acho que a gente não pode ficar esperando muito tempo. Se ele é diferente, ele tem que ter um tratamento diferente. Eu acho que o Abel tem que colocar ele para jogar. Mas coloca o segundo tempo ali, uns 15 minutos, 20 minutos, vai amadurecendo o menino. Aí o moleque entra, faz colocar 3 o moleque Então, aí ele entra e faz gol. faz 3 entra e resolve. Vai amadurecendo. Coloca ele no jogo seguinte, segura, né? coloca ele, vai Eu amadurecendo. só acho que hoje é um outro mundo. A internet voa, então todo mundo vê os gols, o jeito que ele dribla, o jeito que ele se movimenta, o quanto ele já é muito encorpado como jogador. Não encorpado só fisicamente, mas na questão técnica. Então, Everton, eu acho que vai ser bem legal a gente entender, porque eu duvido que o Abel Ferreira, que tem plano para tudo, não esteja planejando essa história do Endrick. E o fato do Palmeiras não ter conseguido aquele centroavante maravilhoso, acima da média, talvez isso abra espaço para o Endrick mais cedo, Everton Guimarães. Mais cedo do que se imagina. O que, Ulisses? É proposital, Então, não você sei. falou, hein? Saberemos em julho. O que você falou é muito importante. Pode ser a Leila, com o Abel, espera. Vamos esperar, o menino tá chegando daqui 2, 3 meses. Vamos pôr esse moleque na arena. No Roda Viva, que eu também tive essa chance de entrevistá-lo na TV Cultura, ele disse, pra que você ficar com jogadores caríssimos, com uma idade muito mais avançada, que o clube não vai ganhar dinheiro, não vai ter um retorno do que tá pagando em salários, do que tá pagando em luvas. Então, o Abel Ferreira tá olhando muito bem pra isso, Everton. Então, Renata, beijo pra você. Eu não entendo, às vezes, algumas coisas que acontecem. Como, por exemplo, clubes investirem dinheiro em jogadores que já passaram dos 30 e que não mostraram números que merecessem tanto valor, buscar jogadores desconhecidos e abrir mão daqueles que são produzidos na casa. E aí eu estou me referindo, por exemplo, o Atlético tem um atleta que é o Savinho, que tem 17 anos, que está negociando, o Atlético não confirma oficialmente, mas negociando com o City algo em torno de 6,5 milhões de euros. Muita gente diz que é pouco dinheiro e tal, mas pela amostragem do garoto até o momento, outros consideram que é um bom valor. Ou seja, ele não é nenhum fenômeno e o Atlético ainda fica com um percentual e negocia por 6,5 milhões de euros. O Cruzeiro tinha o Vitor Roque, que já era tido e havido como um jogador muito acima da média lá no América, tanto que o Cruzeiro foi lá, puxou o jogador do América, isso gerou uma ruptura entre as diretorias, o Cruzeiro foi, inclusive, punido na oportunidade, o Vitor Roque ficou no Cruzeiro,
O Cruzeiro agora, esse ano, procurou o Vitor Roque para um plano de carreira, uma valorização, o negócio acabou não avançando e o Atlético Paranaense, descobrindo que a multa era de 24 milhões, veio aqui, pagou e levou o atleta e hoje, inclusive, está numa briga jurídica. O Atlético Paranaense depositou em juízo, o Cruzeiro espera receber mais pelo garoto. A princípio, o Ronaldo ofereceu o Vitor Roque lá por 40 milhões. Pode dar certo? Pode dar errado também. Ninguém sabe o que vai acontecer, uma contusão, problemas familiares, problemas pessoais, ninguém sabe. Mas o risco é inerente ao futebol, Renato. Eu entendo que o Palmeiras está repleto de profissionais excepcionais que acompanham toda a carreira do Endrick, mas se ele, com 15 anos, já está 1, 2 categorias acima, por que daqui a pouco ele não pode estar nos profissionais? Então o Endrick tem bola e me parece ter cabeça para isso. Agora, quando o Abel, que é um treinador que está no futebol há tanto tempo, diz que não é hora para já pegar um moleque de 15 anos e jogar no meio dos profissionais, eu imagino que ele entenda um pouco mais, aliás, bem mais que a gente do processo. Ele só não quer atropelar, mas acho que fatalmente em breve ele estará entre os profissionais, Renata. Não sei se há tempo de estar nos profissionais do Palmeiras, mas seguramente em algum clube grande do futebol mundial, que o moleque é muito bom. Só, olha o medo do cara, velho. O cara não pode ver o Palmeiras que põe fraldão. Já tá querendo que o moleque vá embora pra um clube profissional ou outro. Olha que medo, que maldade desse cara. Ele morre de medo do Palmeiras. Ele não pode ver o Palmeiras. Ele sonha com o Palmeiras. Ele treme, ele acorda, tem pesadelo com o Palmeiras. É bom se preparar que vai continuar tendo, hein? Mas olha, foi bom também. Mas foi bom também, Capelanes, porque entre a Copinha e julho, que é quando ele pode assinar o contrato profissional e ser inscrito, porque ele não pode. Não é que o Abel não quer ele agora. Ah, não, vou esperar. É porque só em julho ele vai estar liberado para jogar entre os profissionais. E aí, Capelanes, e aí vai ser difícil de segurar o moleque, ainda mais se ele começar com tudo e continuar desse mesmo jeito que ele vem apresentando em várias categorias de base e agora até na seleção. Capelanes. Ô, Renata, vamos fazer um exercício de 3 anos para cá. Qual time no futebol brasileiro mais revelou atletas? E atletas consistentes. É claro, um ou outro acaba saindo da linha, um ou outro acaba vislumbrando. Vamos pegar o exemplo do Patrick de Paula, que teve uma boa sequência entre os titulares, foi campeão, fez a sua história, mas não teve cabeça para permanecer. Se a gente for colocar aqui, gente, o Palmeiras talvez tenha o melhor processo estrutural nas categorias de base do Brasil, pegando o posto que era do Santos. O Santos, historicamente, revela jogadores. E bons jogadores, jogadores promissores. Só que o Palmeiras, de 3 anos para cá, desde o início do Luxemburgo com esse processo, parar de gastar dinheiro com muito jogador que passou pelo clube e não deixou saudades, começou a investir e apostar nessa categoria de base. Não só na categoria de base que disputa a Copinha, mas também nas outras. Sub-11, como o Chico falou sobre o Endrick, lá atrás aparecendo. Não é um acaso que está acontecendo com o Palmeiras. Em relação ao Endrick, cabeça 100%. A gente tem um trânsito muito bacana com algumas pessoas do Palmeiras. O que é passado pra gente é a cabeça da família tá muito bem consolidada. E há também um sentimento de gratidão por parte da família do Endrick com o Palmeiras. Então é só uma questão de tempo. O Palmeiras sabe muito bem o que tá fazendo na sua categoria de base. E é uma questão de tempo, paciência pro torcedor e pra direção do clube e pra comissão técnica para colocar esse moleque pro jogo. E um outro detalhe, se a gente for também fazer uma comparação, talvez até mesmo o músculo do Endrick não esteja 100% pronto para que ele atue com os profissionais. Eu lembro muito bem, conversando com algumas pessoas do Santos, quando lá atrás o Ângelo fez a sua estreia com 15 para 16 anos. E muita gente falava, talento ele tem, bola ele tem, mas ainda tem uma parte estrutural na questão física do atleta que talvez o Endrick não esteja pronto. Gente, para resumir, é uma questão de tempo para esse menino estourar, assim como ele fez na base no profissional. É um fenômeno na base. Tem que ver no profissional, que é um outro esporte, se ele vai repetir o mesmo feito. Mas enquanto a torcida espera pelo Endrick, o time do Palmeiras não tem tempo a perder. Amanhã